Sua irmã mais velha te namorou aos 6 anos e te fez doador de sangue aos 8 para te moldar no futuro marido dela. E aos 18 anos, você apenas disse em bom dia para outra garota e ela te deu uma concussão na frente da turma. Ela te mandou para o hospital por 3 meses. E a primeira coisa que você fez ao sair foi fugir. Assim você desapareceu por 3 anos, e ela também te procurou por 3 anos. Até que ela conheceu seus queridos pais e finalmente descobriu sua localização. Este é o seu celular. Você atende a chamada. É seu pai, que desapareceu há mais de uma década. Assim que você atende, ele te choca com uma frase: filho, sua mãe e eu encontramos uma linda noiva para você. Você não precisa mais fazer companhia para sua mão direita à noite. Você quase jura. Quem fala assim com o filho? Minhas mãos direita e esquerda são boas amigas. Então você diz ao telefone: pai, eu ainda não tenho 18 anos. Não posso me casar. Você não está errado. Realmente não se pode casar antes dos 18 anos. Mas não se preocupe. Sua mãe e eu ainda não registramos nada e você está vivendo bem. Sua pele contrai. Acha que isso é honroso e quer que eu herde seu excelente legado? Recuso. Estou bem agora. Sua recusa é inválida. Sua esposa deve ter chegado à sua porta. Onde fica isso? A voz do seu pai volta. Ah, sim, sua mãe e eu vamos viajar para o exterior para nossa lua de mel. Seu telefone pode não funcionar. Não pense muito em nós. Viva bem com sua esposa. Você fica chocado. Vocês estão juntos há quase 20 ou 30 anos e ainda vão em lua de mel, viajando para o exterior? Pai, vocês estão ricos. Já que vão viajar para o exterior, por que não me levam? Quer ir para o exterior? Procure sua esposa. Ela tem muito dinheiro. Cuide bem dela. Casas, carros, tudo o que você quiser. Ok, não vou falar mais com você. O avião está prestes a decolar. Você ainda quer perguntar o nome da sua esposa e como ela é. Mas seu pai desliga. Você tenta ligar de novo, e a caixa postal diz que a chamada não pode ser conectada. Tente novamente mais tarde. Você liga várias vezes e o resultado é o mesmo. Só então você percebe que foi bloqueado pelo seu pai. Este é seu próprio pai. Ele fez uma coisa tão ultrajante. De qualquer forma, desde criança, esses pais irresponsáveis mal se veem uma vez por ano. Você balança a cabeça e se prepara para voltar para o quarto para dormir. Nesse momento, alguém bate na porta. Você abre a porta e vê uma mulher. Ela está usando máscara. Seu corpo tem curvas encantadoras, e ela carrega uma mala de código. Embora você não consiga ver o rosto dela, pelo seu corpo e olhos, você reconhece que está a grande estrela Yelinguan. É sua irmã, Estrela, que foi escolhida como sua noiva. Neste momento, você está em pânico. As cenas do passado vêm à sua mente. Quando você estava no ensino fundamental, suas notas eram muito boas. E Yelinguan te acha tão bom que te obriga a fazer o que você não sabe, senão ele te bate. Sob a pressão de Yelinguan, você só podia ajudá-lo. Durante o ensino médio, Yelinguan foi perseguido por muitas pessoas. Ele te arrastou para ser seu escudo humano. Você não quis, e Yelinguan usou a música que você escreveu para ganhar o campeonato e assinar com uma empresa de gestão doméstica muito forte. Após a assinatura, Yelinguan ainda te procurava de tempos em tempos para escrever músicas, mas você não as escreveu, haha. As consequências são óbvias. Então, para evitar essa irmã selvagem, você decidiu se enterrar em 3.000 pés e ir para outra cidade estudar sozinho. Após o vestibular, você foi admitido na Universidade de Anshenrin. Nesta cidade estranha, você era professor particular, para ganhar dinheiro para mensalidades e despesas de subsistência. Inesperadamente, essa irmã cruel te encontrou novamente. Embora você se sinta como se seus pais tivessem morrido, você ainda tem que fingir que está muito feliz. Caso contrário, você será espancado novamente. Olá, Linguan, quanto tempo sem ver. Estava com tanta saudade. E Linguan pensou, saudade de quê? Saudade de quê? Você fugiu secretamente por 3 anos. Se não fosse pelos seus pais insistindo que eu me tornasse sua nora e me dessem seu endereço, eu realmente não te encontraria. Embora ela não se importe com sua fuga, ela ainda disse suavemente, pequeno idiota, ajude a irmã a levar a mala para casa. A irmã vai morar aqui por um tempo. Então Yelinguan tirou a máscara. Entrou em casa confiantemente, tirou o casaco, sentou-se preguiçosamente no sofá e ligou a TV. Vendo Yelinguan, que usava apenas uma regata branca e uma calcinha chamativa, revelando um par de pernas longas e finas. Você engoliu em seco involuntariamente.
Cada pequeno gesto dela podia evocar pensamentos infinitos nos homens. Isso é absolutamente raro no mundo. Não só Lielinguan usava uma regata, mas suas pernas brancas e suculentas estavam cruzadas sobre a mesa de centro, balançando. Embora Lielinguan seja feroz, você tem que admitir que após 3 anos, essa irmã cruel está cada vez mais atraente. Não é que aqueles seios engordaram tanto que a regata ficou tensa, visivelmente atingindo o lendário tamanho certo para apertar. O que o pequeno idiota está parado aí? Rápido, guarde a caixa. Venha massagear os ombros da irmã. Acabei de filmar e depois de mais de 2 horas de voo. A irmã está cansada. E Lielinguan mexeu os ombros, com um toque de provocação nos olhos. Você nem ousava recusar. Quem sabe se você seria espancado se recusasse. Você guardou a caixa e foi para as costas de Lielinguan. Olhando para baixo, você viu o decote de Lielinguan que fazia sangrar o nariz. Você não aguentava mais. Por tantos anos, você só deu carinho à sua mão direita e nunca teve contato com meninas. Vendo uma cena tão tentadora, como você poderia resistir? Seu coraçãozinho bate normal como um coelhinho magro. O que mais você está fazendo? Ling Xuan vê que você apenas coloca as mãos na caixa, mas hesita em massagear. Você foi treinada por ela desde a infância. Você se tornou um namorado completo e atencioso. Massagem, essas coisas, são melhores do que as de um spa. Não é que sinto saudades desses mais de 3 anos. Irmã Ling Xuan, você pode colocar a roupa? Ling Xuan virou a cabeça curiosamente. Seu rosto estava vermelho como uma grande maçã. Vendo você assim, Ling Xuan ficou muito curiosa. Ela olhou para baixo e viu a gola. De fato, a parte mais visível era muito proeminente. Esse garotinho cresceu? Você sabe ficar com vergonha? Ling Xuan riu secretamente. Lembro-me de quando você estava no 3º ano do ensino médio. Um dia você me pediu para te massagear. Você pensou que ela estava dormindo, então a beliscou secretamente na bexiga. Resultado, levei uma surra até ficar com o nariz roxo e as bochechas machucadas. Chorei e gritei. Pequeno, a figura da irmã é boa? Você assentiu com a cabeça alegremente. Então você balançou a cabeça vigorosamente. A figura da irmã não é boa? Ling Xuan arqueou as sobrancelhas em fingida raiva. Você ficou tão assustado que teve que explicar. Irmã Ling Xuan, sua figura é ótima. Então por que você balançou a cabeça? Você disse timidamente, com o couro cabeludo esticado. Tenho medo que você me bata. Olhe para sua coragem. Ling Xuan levantou-se rindo, muito feliz. Ela perguntou secretamente, então diga. Qual é o seu pensamento agora? Você não quer beliscar para sentir como era quando criança? Não, não, não. Você soou frio. Que piada! Naquela vez, massageando Ling Xuan. Por causa desse toque, você desfrutou antecipadamente da vida de idoso. Alguém cuidou de você 3 refeições por dia. E foi Ling Xuan que cuidou de você. Agora eu não me atrevo a ter essa ideia. Por que não? Não é que a irmã não te atrai mais? Ling Xuan olhou para você com seus grandes olhos piscando. Isso não pode ser. O que mais os homens se importam são os rostos e as figuras das mulheres. Somente quando esses 2 aspectos atraem os homens, há desejo? Depois falamos sobre outras coisas. Os homens são tão realistas. Mas você disse não a isso. Isso deixou nervoso. Então ele lambeu deliberadamente os lábios doces. Você quase desmaiou de susto. O que essa irmã está fazendo? Por que ela parece estar seduzindo alguém? Você virou o rosto sem sequer pestanejar. Sua expressão foi capturada por Ling Xuan. Colocou na sua pele lisa do ombro de Ling Xuan. Ling Xuan colocou deliberadamente a mão em seu peito, tornando a parte farta ainda mais espetacular. Você estava nas suas costas, olhando para baixo, e podia admirar essa linda paisagem. Seu coração estava em conflito. Você deve olhar ou não? Se olhar, tem medo de apanhar. Se não olhar, sente um certo arrependimento. Afinal, essa oportunidade é rara. Finalmente, você foi derrotado por seus próprios desejos, servindo enquanto aprecia a vista. Cerca de 10 minutos depois, Ling Xuan não sabia se estava dormindo. Ou o que mais. Um som de sono uniforme saiu de seu nariz. O peito dela subia e descia ritmicamente. Isso deixou você inquieto. De fato, em todos os momentos, o que falta não pode ser feito. Não é para obedecer, é um tipo de tortura. Você está mais confortável, Ling Xuan? Você pergunta diretamente. Ling Xuan não responde, mas fecha os olhos.
Ela não está fingindo dormir de novo para me testar? Você olha para as partes ossudas de Yeling Xuan e engole em seco involuntariamente. Anos sem nos ver, você é realmente tentador. Suas mãos se movem involuntariamente, querendo tocar. Mas pensando em ter sido espancado quando criança, ele rapidamente desvia o olhar. Você chama várias vezes. Yeling Xuan não responde, então você para a massagem e pega um cobertor para embrulhar algo. Meu irmão está tão indiferente toda vez que finge. Ele é realmente pior que um animal. Naturalmente, você não sabe que Yeling Xuan está fingindo dormir. Depois de cobrir Yeling Xuan com um cobertor, você se recosta para descansar. Você nem ousa dormir no quarto. O apartamento alugado tem um quarto, uma sala de estar, uma cozinha e um banheiro. Como Yeling Xuan veio, a cama grande do quarto naturalmente é para Yeling Xuan. Você ficaria feliz em ter o sofá para se apoiar. A sonolência vem e você adormece involuntariamente. Yeling Xuan ouve sua respiração constante, abre os olhos e sorri estupidamente. Ele vai até você desajeitadamente. Ele gentilmente estapeia seu rosto bonito. Vendo, seu coraçãozinho bate rápido. Desde criança, ele gostava de você. Mas você não se importa nem um pouco. Se ele pede para você fazer algo, você é lento. Então, para chamar sua atenção, ele só pode te bater. Depois de crescer, você, garoto, está cada vez mais ousado? Não só você me evita deliberadamente quando saio da escola, mas você ainda volta para casa com outras garotas. Como isso pode ser aceitável? Você é o marido que ele escolheu. Então ele arranja desculpa e te espanca na frente daquela colega de classe. Com o tempo, nenhuma garota se atreveu a voltar para casa com você depois da escola. Mas o que ele não esperava foi: no ensino médio, você se transferiu. Há muitas fadas em Guanshin University. Ele não pode deixar você ser seduzido por aquelas fadas. Então ele decide se casar com você agora para garantir o título primeiro. Mas ele sabe que você o teme em seu coração. Então ele conversa com seus pais. Para realizar o desejo de tê-lo como genro, seus pais o deixam morar com você por um tempo. Para promover o relacionamento. Tarde da noite, Yeling Xuan, cansado depois de um longo dia, adormece diretamente em seu colo. Não sei quanto tempo se passou. Você acorda com as pernas dormentes e vê Yeling Xuan deitado em seu colo. Você está chocado. Que situação é essa? Você esfrega os olhos incrédulo. A irmã feroz não vai dormir na cama grande, mas deita no seu colo? Você mexe as pernas doloridas. Você olha aterrorizado. Ela está usando uma nova tática para me torturar? Essa mulher viciosa. Eu apenas me escondi de você por 3 anos. Você quer me aleijar? De repente, Yeling Xuan murmurou. O quê? Você arregala os olhos e olha para Yeling Xuan, cheio de incredulidade. O que você disse? Eu disse que a esposa que encontrei para você sou eu. Yeling Xuan diz com a cabeça baixa. Eu sou sua futura esposa. Você se livra imediatamente do toque de Yeling Xuan. Yeling Xuan franze a testa. Ele sabe que você o teme. Talvez você resista a mim, mas ele não esperava que sua reação fosse tão forte. Ling Xuan, essa piada não tem graça nenhuma. Você se encolhe contra a parede, apavorado. Desde criança, você foi dominado por Yelinguan. Você nunca esquecerá aqueles anos sombrios. Se você vai ser dominado por Yelinguan pelo resto da vida, para que mais vale a pena viver? Não estou brincando, meu bobo irmão. Yelinguan tenta manter a calma, ainda olhando para você com ternura nos olhos. O noivo que seu tio arranjou para você sou eu. Impossível. Sua cabeça é ondulada como um tigre. Seus pais viram você apanhar quando era criança. Mesmo que não fosse confiável, eles não poderiam prejudicar o próprio filho. Yelinguan vê que ele, uma grande estrela com uma renda anual de centenas de milhões, está vindo pessoalmente para ser sua esposa, e você ainda não quer. Isso o deixa de mau humor. Será que ele realmente precisa mostrar sua carta secreta? Yelinguan pensa. Antes de sair, ele sabia que, como costumava te bater quando vocês eram crianças, se ele viesse pedir você em casamento impulsivamente, você certamente não o aceitaria. Então ele confessou a seus pais que gostava de você desde criança. Se eles concordassem em você ficar com você, ele estaria disposto a dar 1 bilhão como dote aos seus pais. Seus pais gostaram muito dessa proposta. Eles não aceitaram o dote, e para te fazer aceitar ele, escreveram uma carta para ele entregar a você. Aquela carta era sua carta secreta. Ele olha para você. Você ainda parece relutante. Parece que ele tem que usar a carta secreta. Então Yelinguan gentilmente te entrega o envelope. Tio pediu para eu te entregar isto.
Você o pega com desconfiança. Filho, é o selo de Tianqing. A caligrafia na capa está torta e estranha, como se viesse de Marte. Definitivamente é a caligrafia do seu pai. Você tira a carta e a lê. Depois de ler o conteúdo, você fica chocado. Caramba, fui eu quem o pedi em casamento, ou foi ele quem me pediu em casamento? Pai, você pode ser mais confiável? Você resmunga em seu coração e continua lendo. Depois de terminar, você se sente exausto. Seu pai te vendeu por 100.000 yuans para Yelinguan como marido. As palavras na carta eram muito convincentes. Você tem que ficar com Yelinguan, pois os pais de ambos já beberam vinho em casa. Neste momento, você acha que esses pais irresponsáveis definitivamente te venderam para viajar para o exterior por 100.000 yuans. Agora você acredita, meu bobo irmão. Yelinguan se aproxima gentilmente, parecendo uma irmã mais velha atenciosa. Não chegue perto. Você ainda não consegue aceitar esse fato. Yelinguan vê que, embora você esteja relutante, não é tão intenso quanto antes. Você fica muito feliz em seu coração. O tio é mesmo incrível. Ele matou o impasse de Jian Tianya. Agora este bobo irmão é meu marido. Ele se aproxima gentilmente novamente e diz: Meu bobo irmão, está escrito claramente em preto e branco. Eu sou sua esposa agora. Se você quiser quebrar o casamento, posso concordar. Mas meu pai e seu tio podem não concordar. Ao ouvir isso, você se arrepende profundamente. Yelinguan não é o mais assustador. O mais assustador é o pai de Yelinguan. Ele é tão grande e forte que com um tapa ele pode te mandar para o inferno. Quanto ao seu próprio pai, você é muito atencioso. Você senta sozinho no sofá, com as pernas cruzadas, esperando sua decisão. Você fica parado lá atordoado. Acho isso ridículo. Yeling Xuan tem tantos admiradores ao seu redor. Eles poderiam dar 2 voltas e meia ao redor da Terra. Por que ela escolheu você? Eu realmente não consigo entender. Eu só posso dizer fracamente, Irmã Ling Xuan, você é muito talentosa. Acho que não sou digno de você. Como você não é digno? Você não é só alto e bonito, mas também muito talentoso. Você sabia? As músicas que você escreveu para mim se tornaram famosas no exterior, pensando nas músicas que você escreveu para ela. Seus olhos brilhavam intensamente. Ela ficou incrivelmente impressionada. Ela gostou muito de cada verso. Pensando nas letras e melodias que você compôs, e pensando nos 3 anos em que você desapareceu, seus olhos se escureceram. Meu querido irmão, você é realmente muito talentoso. Desde que você partiu, as chamadas músicas de sucesso que a empresa me lançou. As vendas não chegam a 1% das suas músicas. Ouvindo isso, você disse humildemente: Foi azar. Não tem nada a ver com as músicas. Como pode ser assim? Esses letristas e compositores não são bons como você. Ao ouvir isso, Yeling Xuan parecia ter pensado em algo, e seus olhos brilharam novamente. Ela se aproximou, pegou sua mão e disse: Meu querido irmão, você pode escrever mais algumas músicas para mim? O quê? Escrever músicas de novo? Você disse com uma cara triste: Irmã Ling Xuan, eu não consigo mais escrever. Vendo sua expressão, Yeling Xuan franziu levemente a testa. Ela se lembrou do passado. No passado, você também disse que não conseguia escrever, mas depois de uma série de suas ações, você escreveu 6 músicas para ela em poucos dias. Algum tempo depois, dizendo que era um prodígio, depois de uma série de suas ações, você escreveu mais músicas. Cada uma delas se tornou um sucesso em todo o país. Por causa da existência dessas músicas, ela se tornou uma cantora de primeira linha. Mais tarde, ela foi notada por uma empresa de cinema e televisão e se tornou a atriz mais jovem. Vendo seu desempenho e suas ações anteriores eram muito semelhantes. Ela achou que você estava fingindo e pensou que precisava usar seus truques de sedução. E Yeling Xuan pensou consigo mesma. Olhando para seus lábios vermelhos inchados, ela balançou seu braço ao redor do seu e disse, emburrada: Querido, não há inspiração que possa ser extraída? Você pode apenas trabalhar mais um pouco para sua esposa estrela, um esforço extra, ok? Neste momento, você foi tocado pelo peito macio de Yeling Xuan e sentiu que não aguentava. Mas embora você se sentisse bem, você também sabia que os movimentos de Yeling Xuan eram temporários. Essa porra de ilusão é passageiro e não se pode ficar viciado. Você soltou a mão de Yeling Xuan e disse com uma cara triste: Irmã Ling Xuan, você quer que eu escreva uma música? Eu escreverei para você. Você não precisa me chamar de marido e ser fofa comigo. Isso me assustaria até a morte.
O rosto de Yeling Xuan ficou sombrio instantaneamente. Ela sempre foi orgulhosa e reservada. Não me diga chamar um homem de marido. Mesmo falar com um homem ativamente, exceto por você. Você pode contar nos dedos de uma mão. Agora eu te chamo de marido porque sinto que já somos casados. Chamar de marido nos deixa mais próximos e aumenta o afeto entre nós. Mas agora você me considera alguém promíscuo. A força em seu corpo não podia ser contida. Ela ergueu a mão, agarrou sua orelha e disse com raiva: "O que você está pensando? Que pensamentos sujos! Você realmente acha que eu sou esse tipo de pessoa?" Ai, ai, ai. Sua cara mudou drasticamente. Essa mulher é implacável. Um segundo antes ela estava mimando o marido, no outro já estava batendo. Você está com tanta dor que seus olhos estão cheios de lágrimas. Não adianta implorar perdão. Você diz errado, me solta logo. E a língua não solta, com um sorriso frio no rosto. Como você pôde me pensar tão mal? Embora eu sempre tenha te amado, você é como um irmão mais novo para mim. Você me vê assim? Você errou. Você diz com os olhos marejados e um olhar magoado. Nunca mais farei isso. Você ainda quer ter um depois? E a língua, com o rosto escuro, você está muito magoado. Em seu coração, você pensa, por que você era tão feroz antes? Agora você se tornou tão gentil. Mas, embora você pense assim, agora você tem que admitir a derrota. E Linguan sente que é o suficiente e solta a mão que estava torcendo. Ao ver suas orelhas vermelhas, ela se sente um pouco angustiada. Antes, ela pensava que já era sua esposa. No futuro, ela precisa ser gentil e virtuosa, não pode mais bater em você, deve suprimir a força interior de vermelhos e amarelos. E agora ela não conseguiu se conter, abraçando o irmão bobo. Por que você sempre me irrita? E Linguan, vendo você com um olhar magoado, puxa sua mão gentilmente e diz: "Marido, não me irrite mais no futuro. Entendeu? Você também sabe que quando eu fico brava, não consigo me controlar. Desta vez foi leve. Se da próxima vez eu acidentalmente quebrar seu braço ou perna, isso não seria bom." Meu Deus, você se assustou. Isso é claramente uma ameaça. É uma ameaça descarada. Você se levanta e diz obedientemente: "Irmã Linguan, eu entendi. Vou escrever uma música para você agora." Você mudou tão repentinamente que Linguan fica um pouco sem graça. Marido, na verdade, minha música não é urgente. Ouvindo essa voz que te arrepia até os ossos, você fica instantaneamente atordoado. Essa mulher realmente muda de humor rapidamente, vira a cara como vira a página de um livro. Você não ousa acreditar nas palavras de Linguan. Não tenho pressa, só os fantasmas acreditam. Você disse em voz alta: "Irmã Linguan, de repente tive uma inspiração. Se eu não escrever, tenho medo de esquecer." Assim, Linguan inclina a cabecinha e olha com alguma dúvida. Sério? Espere um momento. Você corre para o quarto, senta-se à escrivaninha e começa a vasculhar as memórias em sua cabeça. Os 3 anos desde que você se separou de Linguan. Quando você tem inspiração, você ainda escreve algumas músicas. Essas músicas, você originalmente planejava exibi-las na universidade, talvez para ganhar o afeto de algumas lindas garotas de qualidade. Você ouviu seus colegas há muito tempo que as garotas bonitas da universidade são todas fofas e meigas. Esta música combina perfeitamente com Linguan, porque todas as músicas que Linguan sempre cantou são sobre amores não correspondidos e secretos. Sim, amores secretos. Você acha que Linguan está louca? Por que ela canta sobre amores secretos? Maldita seja, seus pretendentes poderiam dar a volta à terra 2 vezes e meia, e ela ainda canta sobre amores secretos. A segunda é ainda Bons Amigos. Essas 2 músicas foram quase feitas para Linguan. A terceira é Pequena. Isso faz você pensar nas cenas amigáveis da infância de vocês, então a dediquei a Linguan. Depois de terminar de escrever, você revisa tudo. Assim que não há erros, você abre a porta e de repente vê Linguan, que já havia vestido um longo vestido branco de seda, parada na porta. Neste momento, ela parecia uma fada que não conhecia os prazeres do mundo, parecendo elegante e graciosa. Essa aparência deslumbrante o deixou sem reação por um tempo. A fada à sua frente. É realmente a irmã que você conhece desde criança? Você olha fixamente, e o rosto de Linguan fica imediatamente vermelho. Parece um pessegueiro em março, radiante e cheio de vida. Pequeno Tian. Você é linda, irmã. E Linguan abre a boca e instantaneamente destrói todas as suas fantasias. Por mais bonita que essa mulher seja, ela é aquela que te persegue obstinadamente, com uma boa aparência, mas
Tem um coração cruel e insensível. Então você acena com a cabeça e diz superficialmente: Lingguan, você está cada vez mais bonita. E Lingguan fica muito feliz. Ela já ouviu muitas pessoas elogiando sua beleza. Mas ela não dá importância aos elogios dessas pessoas, porque todo mundo sabe que ela é bonita. Mas ela fica especialmente feliz com seus elogios, como se tivesse comido mel. Você está feliz em ter uma esposa tão bonita quanto eu. Seu rosto pulsa. Isso não pode ser. Essa mulher é muito cruel. Não pode ser minha esposa. Você entrega as letras que escreveu para Lingguan. Dê uma olhada. Lingguan é desviada com sucesso pela sua atenção e pega as 3 folhas para ler. Depois de ler a primeira música, seus olhos brilham como se tivesse encontrado um tesouro, com um sorriso difícil de conter. Ela acha a letra maravilhosa, escrevendo perfeitamente o estado de espírito de um amor secreto. Essas palavras são exatamente o que ela quer te dizer. Ao continuar lendo a segunda e a terceira músicas, cada uma delas a comove profundamente. É como se a protagonista da história fosse ela mesma, e essas músicas falassem diretamente ao seu coração. Lingguan, o que você acha? Vendo Lingguan em silêncio, você pergunta cautelosamente. Lingguan está cheia de alegria, então seus olhos varrem o ambiente. Onde está seu violão? Segurando, Lingguan entra correndo e pega o violão pendurado na parede. Então ela começa a tocar de acordo com a partitura que você escreveu. É preciso dizer que Lingguan tem muito talento para instrumentos musicais. Na infância, você era péssima em qualquer instrumento. E com o ensino intensivo de Lingguan, você aprendeu a tocar piano em meio ano. Ela te ensinou violino e até instrumentos folclóricos como o eru e o luzi. Você observa Lingguan mergulhada na música, incapaz de se libertar. Neste momento, você a acha incrivelmente talentosa. Ele tinha certeza de que essas perguntas eram absolutamente grandes. Lingguan deu um salto e te pegou em um abraço de princesa. Marido, eu te amo tanto. Olhando para Lingguan em seus braços, você apertou seus lábios. Eu sei que você está feliz. Mas você está bem assim? Marido, quando vamos nos casar? Eu posso te dar um monte de crianças tão talentosas quanto você. Sua pele estava formigando e você estava extremamente relutante. Ter filhos? Quem em sã consciência quer ter filhos com você? Marido, que tal no final do mês? Merda, essa mulher perigosa. O que ela está pensando? Marido, quando sua sogra tinha a sua idade, suas mãos suavam friamente. Você rapidamente soltou Lingguan. O que você quer fazer? Lingguan lambeu seus lábios vermelhos e sensuais. Olhando para você em pânico, seu corpo recuou involuntariamente. Lingguan, eu ainda sou jovem. Lingguan te examinou de cima a baixo, então disse pensativamente: você não é mais jovem. Não podemos tirar a certidão de casamento. Meu sogro disse que essa papelada não vale nada. Ele e minha sogra ainda não têm certidão de casamento. Você queria chorar. Como essa mulher perigosa se tornou uma bandida? Não, eu não quero ser arruinado por você. Meu maridinho tolo, eu já paguei o dote e meus pais já aprovaram. O que você acha? Não, você recusou instintivamente. Vendo a carranca de Lingguan, você rapidamente disse: Lingguan, meu amor, vamos comer primeiro, ok? Hoje é o último dia para os calouros se registrarem na escola. Assim que você terminou de falar, a barriga de Lingguan de repente roncou. Você sabia que estava com fome também, então trocou de roupa e esperou você sair. Para irmos comer. Agora é uma ótima oportunidade para irmos juntos. Afinal, a questão de ter descendentes terá muito tempo no futuro. Comer agora é a principal prioridade. Se você não for proativo para comer, você tem problemas de pensamento. Depois de te ajudar a se lavar rapidamente e trocar de roupa, os dois saíram do apartamento que você alugou. Lingguan segurou sua mão, usando uma máscara, e caminhou pelo bairro. Você encontrou algumas mulheres que te pediram para dar aulas particulares. Todas elas te cumprimentaram muito amigavelmente. Professor Xiaotian, está é sua namorada? Ao ouvir o que as pessoas chamavam de você, Lingguan ficou um pouco infeliz. Ela tirou a máscara e corrigiu com um sorriso. Não é namorada, é esposa. Sua voz era suave e magnética, muito agradável, o que surpreendeu as mulheres. Anteriormente, elas acharam que Lingguan tinha uma boa figura. Com a máscara, pensaram que ela não era muito bonita. Agora que Lingguan tirou a máscara, ao ver seu rosto claro e brilhante, elas imediatamente sentiram admiração. Depois de cumprimentar as pessoas,
E Lingguan colocou a máscara novamente. Ela não tinha medo de que seu relacionamento fosse público ou de ser reconhecida. Ainda temo que alguém se aproxime e isso é muito ruim. Saindo do complexo, você olha para Yeling Xuan com um olhar complicado. Por que essa mulher disse a um estranho que ela é sua esposa? Estrelas não amam e prezam sua imagem e têm medo de ter seu namoro exposto? Seria muito problemático se a mídia escrevesse qualquer coisa. Na verdade, você está enganado. Yeling Xuan nunca viveu de sua beleza, mas de sua atuação e canto. Se alguém escrever qualquer coisa agora, e você admitir que é a esposa dela, ela talvez até se sinta compelida a dar algo aos paparazzi. Pegando um táxi, vocês chegam a um restaurante ocidental. Yeling Xuan vê você com muita naturalidade e pede o cardápio visivelmente familiarizada. Seu estômago está se revirando. Você costumava ser muito contra comer comida ocidental porque não sabia como comê-la. Depois que ela se tornou uma estrela, ela o levou para comer, mas você se recusou a ir, ameaçando para fazê-lo vir. Agora você pede o cardápio habilmente e usa os talheres habilmente. Seu coração está revirando. Você se levanta e pergunta, Irmã Ling Xuan, o que há de errado? Você não era muito contra a comida ocidental antes? Você não sabia comer comida ocidental? Por que você está tão habilidoso hoje? É apenas um susto. Você está fingindo. E ele explica sem palavras. Irmã Ling Xuan, eu comi com você mais de 100 vezes. E Ling Xuan fica constrangida. Ela esqueceu o número. Neste momento, ela se sente muito nervosa por estar sozinha. Não é bom estar sozinha. Terminada a refeição, os dois chegam em frente ao hotel. Irmã Ling Xuan, preciso ir à escola me apresentar. Mais tarde, vou distribuir os dormitórios. Não vou voltar. Isso é importante. O aluguel ainda tem meio mês. Você mora aqui primeiro. E Yeling Xuan fica surpresa. Você não vai voltar a morar aqui? O lugar onde aluguei fica um pouco longe da escola, então não vou voltar. Você diz com razão. Você só quer escapar de Yeling Xuan. Originalmente, você não queria morar em um dormitório. Mas já que Yeling Xuan veio, você tem que morar em um dormitório para evitar que essa mulher irritante cause problemas todos os dias. Yeling Xuan aperta os olhos e o observa. Vendo seus olhos esquivos, ela instantaneamente adivinha. Essa pessoa definitivamente está me evitando. Neste exato momento, ela quer dar um tapa nele. Minha querida, nem estou filmando, nem postando no Weibo. Vim aqui para te encontrar. Você se atreve a me evitar? Olhar para mim faz meu coração gelar. Que tipo de razão é essa? Não deveriam os covardes ser expostos? Apenas quando você estava pensando em usar mais alguns truques, a voz de Yeling Xuan veio do lado. Eu vou com você para fazer sua inscrição. Mais tarde, alugarei uma mansão grande ao lado da sua escola. Você vem morar comigo, assim fica mais fácil para você ir às aulas. Eu me juro que você vai desmaiar. O que essa mulher está pensando? Como eu poderia morar com você? Mas você não se atreve a dizer isso. Você pode recusar quando chegar a hora. Vendo seu rosto desanimado, Yeling Xuan riu em seu coração. Garotinho, você quer me impressionar? Eu vou morar ao lado da sua escola e vou com você para fazer sua inscrição. Veja qual outra garota terá a audácia de se aproximar de você. Você sente que agora é como atirar uma pedra em seu próprio pé e arruinou tudo. Neste momento, não se pode dizer muito. Os dois pegam um táxi para a Universidade de Xinchen. Na entrada da universidade, há muitos veteranos e veteranas com tendas montadas para receber os novos alunos. Há também alguns veteranos muito entusiasmados mostrando o mundo aos novatos. Você também percebe que esses veteranos são muito entusiasmados com as novatas, enquanto as veteranas são muito entusiasmadas com os novatos. Especialmente os veteranos bonitos, eles querem atrair os novos alunos para seus departamentos. Você é bonito. Embora Yeling Xuan esteja usando uma máscara, a partir de sua figura, ela é definitivamente de beleza de nível superior, atraindo imediatamente a atenção de todos e se tornando o centro das atenções. Novato, qual é o seu curso? Deixe-me levá-lo, ok? 3 veteranas muito entusiasmadas se aproximam para se apresentar. Vendo que Yeling Xuan estava se sentindo muito desconfortável e estava prestes a puxar sua mão para ir embora, uma voz masculina veio de lado. Olá, novata. Eu sou. O homem apresentou-se com um sorriso. Com um sorriso que ele achou muito charmoso. Os olhos de Yeling Xuan mostraram um toque de diversão, mas ela ainda disse educadamente. Desculpe, eu não sou aluna da Universidade de Xinchen. Estou aqui para matricular meu marido. Ao dizer isso, ela também puxou sua mão e entrelaçou os dedos.
A voz de Yeling Xuan soou. Sejam as veteranas ao seu redor ou os veteranos querendo conversar com Yeling Xuan, todos ficaram chocados de repente. Matricular meu marido. Todos olharam um para o outro, vendo a incredulidade nos olhos de cada um. Você também está com uma expressão chocada. Você ainda estava pensando em encontrar uma esposa gentil e bondosa e mole na escola. Mas agora com Yeling Xuan fazendo isso, como você vai encontrar garotas no futuro? Ao ver todos olhando para você com a expressão de terem descoberto um novo mundo, você rapidamente a puxou para o lado e perguntou em voz baixa, Irmã Ling Xuan, o que você está fazendo? Estou dizendo a verdade, disse Yeling Xuan inocentemente. Eu sou sua esposa. A nora que obteve a aprovação dos seus sogros. Você fica sem palavras. Esta mulher está fazendo isso de propósito. Olhando para o fluxo de pessoas e pensando na personalidade de Yeling Xuan. Continuar a discutir só vai espalhar as coisas. Quando você estava prestes a ir se registrar, uma voz feminina veio de lado. Jian Xian, que coincidência! Não esperava que você também se inscrevesse na Universidade de Xinchen. Você se virou e olhou. Você viu uma garota alta e com aparência pura. A garota, vendo você olhando surpreso, baixou a cabeça um pouco envergonhada, mas seus olhos mostravam que ela estava muito feliz em ver você. Men, você também se inscreveu na Universidade de Xinchen. Vendo um colega do ensino médio. Você sorriu e foi ao encontro dela. Su Men assentiu levemente e perguntou sorrindo, Jian Tian, qual curso você escolheu? Você já se registrou? É o curso de computação, ainda não? Que coincidência! Eu também estou em computação. Eu me registrei no primeiro dia. Eu te levo lá. Assim que Su Men terminou de falar, viu você olhando para ela boquiaberto. Seu rosto ficou vermelho novamente. Na verdade, ela veio com você. Sua pontuação no vestibular foi de mais de 700 pontos. Ela escolheu muitas universidades, mas soube que você ia se inscrever para a ciência da computação, ela ainda fez um roteiro. Embora a Universidade de Xinchen fosse boa, ainda havia uma lacuna em comparação com a Universidade de Kyoto. Mas já que você veio, ela ainda veio determinada. O motivo é simples, ela gosta de você. Ela quer ficar com você. E Yeling, ao lado, sentiu o cheiro de uma rival. Esta garotinha com aparência pura e da mesma idade de Jian Tian lhe deu muita pressão. O motivo é simples, Su Men tem um rosto puro e parece mais jovem. Mas ela se desenvolveu muito bem, já é C e em breve será D. O que D significa, ela sabe muito bem. Ela reprimiu a inquietação em seu coração. Ela sorriu e caminhou até você, pegando sua mão e perguntando, marido, quem é essa irmãzinha? Você ficou sem reação. O que essa mulher maldita quer? Su Men olhou para você com grandes olhos curiosos. Só nos vimos por 2 meses e meio e você já se casou. Mas ela sentiu que algo estava errado. Então, sendo inteligente, ela sabia que não era uma brincadeira. Esta é uma de suas admiradoras. Você percebeu ao lado que a expressão de Yeling estava um pouco errada. Colega Su Men, se tiver tempo, vamos tomar um chá juntas. Vou me apresentar primeiro. Eu te levo lá. O ponto de inscrição para a ciência da computação é um pouco difícil de encontrar. Tive que dar a volta. Su Men abriu o caminho, guiando você e conversando com você sobre o que aconteceu nestes 2 meia-lua. Ao chegar ao ponto de inscrição para a ciência da computação, os professores começaram a distribuir os dormitórios. Yeling disse diretamente que queria morar fora, mas o professor disse que há aulas noturnas, então é melhor morar na escola. Yeling começou a ficar um pouco em pânico. Agora você não a trata como sua esposa, se ainda morar no dormitório, será perigoso. Sem mencionar que a Universidade de Xinchen tem muitas belas mulheres, como Su Men, essa beleza de nível flagelo nacional. Com ela ao seu redor, a chance de ser descartada é muito grande. Pensando nisso, ela tirou a máscara diretamente. Ela tem que agir primeiro para expor sua identidade. Mesmo que aquelas demonias queiram se aproximar, você tem que ser mais cauteloso. Yeling elogiou sua própria inteligência. Enquanto se registrava, os alunos no local viram a aparência de Yeling e gritaram chocados. A superestrela Yeling! Minha deusa! Espere, quem é esse homem ao lado dela? Por que ele está de mãos dadas com esse homem? Parecem tão íntimos. Yeling ficou satisfeita ao ser reconhecida. O assunto mais comentado de amanhã está garantido. Su Men ficou chocada ao lado. O professor também ficou chocado. Uma superestrela acompanhando um aluno à escola. Nunca aconteceu antes.
Vendo a multidão se aproximando, ela rapidamente entregou o número do quarto a você. E você saiu andando em direção ao dormitório com duas mulheres bonitas, causando um alvoroço. As pessoas olhavam, e Elingua ficou bastante satisfeita. Isso significava popularidade, mas algumas pessoas disseram que você se aproveitou dela. E Elingua ouviu isso e ficou instantaneamente infeliz. Por que eles menosprezariam Jian Tian? Jian Tian era inteligente desde criança, decidida. No primeiro ano, ele conseguia resolver os problemas do quarto ano. Essa deusa realmente falava com os fãs dela. Você ouviu as palavras de Elingua, de alguma forma, se sentiu subitamente comovido. Na era atual, muitas estrelas tratam os fãs como deuses, mas ela fez isso por você contra esses fãs. Isso fez lembrar de quando você era criança, na escola primária, quando algumas crianças mais velhas queriam provocá-lo. Essa irmã feroz colocou todos no chão sozinha e fez aquelas crianças mais chorarem. Como eles conseguiram fazer isso? 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 Isso fez lembrar de quando você era criança, na escola primária. Algumas crianças mais velhas queriam provocá-lo. Essa irmã feroz colocou todos no chão sozinha. Bateu naquelas crianças mais até elas chorarem. Ao pensar naquela cena, você não pôde deixar de sorrir. Esta irmã não mudou, ainda é muito apegada a você, embora ela fosse feroz quando te batia. Isso é uma coisa diferente. Vendo todos se agitando, e Elingua os ignorou, puxando você em direção ao dormitório. Embora a Universidade de Anshenri não seja tão boa quanto a Universidade de Kyoto, o ambiente ainda é muito bom. Os dormitórios são para 4 pessoas, com banheiro, ar-condicionado e mesa de estudo privativos. A velocidade da internet é excelente. Quando Elingua chegou ao dormitório masculino, essa bela estrela imediatamente atraiu muitos admiradores. Todos viram Elingua de braços dados com você e seus corações se partiram. A deusa já tem dono. Depois de olhar para o dormitório, você cumprimentou seus colegas de quarto. Você e Elingua saíram do dormitório. Afinal, as aulas ainda não começaram e ter uma celebridade ao lado realmente não era necessário para ficar mais tempo. Chegando em frente ao prédio do dormitório, muitas pessoas estavam entrando no dormitório. A passagem estava bloqueada. Eram realmente 3 camadas de pessoas do lado de fora e 3 do lado de dentro. Essa deusa é realmente seu namorado? Um homem magro, alto, usando óculos, com uma expressão de dor no rosto. Não, e Elingua disse rindo. O homem suspirou aliviado. Eu disse, como minha deusa se apaixonaria por um calouro descuidado? Mas assim que ele terminou de falar, ele ouviu a voz gentil de Elingua, ele é meu marido. A multidão que antes estava barulhenta, como um mercado de vegetais, de repente ficou quieta. O silêncio era assustador, quase palpável, e Elingua sorriu educadamente para todos e caminhou, e todos se afastaram naturalmente. Abram caminho. Eles olharam para Elingua, sentindo pena dele. Uma estrela de cinema com beleza, corpo e fortuna no auge escolheu um homem tão comum. E ainda admitiu isso na frente de todos. Eles não estão convencidos. Você abriu o caminho pela multidão e saiu do campus sob o olhar de todos. Neste momento, Sumenme não estava mais ao seu lado, pois achava inadequado. Ela era sua colega de ensino médio, mas não conhecia Elingua. Ela sentiu que Elingua era muito baixa para ela. No carro, você olhou para Elingua e disse comovido. Irmã Lingua, obrigada por me tirar dessa. E Elingua revirou os olhos. Vou te levar para comer bem, não importa quanto custe. Eu sabia. E Elingua ainda parecia despreocupada, mas estava secretamente feliz. Este marido bobo está finalmente se abrindo? Você estava em apuros. Você é muito inexperiente em lidar com mulheres. Pensando nisso, você... Então você disse ao motorista, leve-nos para Intai. E Elingua ouviu que iriam às compras. Seus olhos brilharam. Ela costuma estar muito ocupada e não tem tempo para ir às compras. Agora ela quer gastar dinheiro para aliviar o estresse. O carro chegou ao shopping Intai. Você sorriu e disse, Irmã Lingua, o que você gosta? Escolha o que quiser, desde que esteja dentro das minhas possibilidades. Eu fazia trabalho particular em casa. No total, ganhei mais de 10.000. Comprar algumas roupas e uma bolsa ainda é possível. E Elingua achou este marido bobo tão fofo e adorável. De mãos dadas, ela entrou no shopping Intai. O shopping Intai pode ser considerado o lugar mais influente em termos de gosto.
Ele abriga marcas de todo o mundo. O preço de cada item varia de 1.000 a 1 milhão. É verdadeiramente um cofre de ouro para gastar. Como estavam fazendo compras e Elingua esteve na universidade hoje, ela não se incomodou em usar máscara. Os dois entraram em uma loja de bolsas de grife estrangeira. Você viu o preço lá dentro. E ficou imediatamente assustado. Uma bolsa grande custa 30.000, uma mini bolsa, 100.000. E Elingua parecia ter se acostumado com isso e escolheu uma bolsa bem feita e com boa aparência. Você olhou o preço, 190.000. Ai meu Deus! Sua expressão era de choque exagerado. É um diamante ou um ouro falso? E Elingua segurou na mão, olhando para você com expectativa. Marido, o que você acha desta bolsa? Você acha que vamos falir? Mas sendo justo, esta bolsa combina muito com Elingua. Você sorriu e disse que era bonita. Sério? E Elingua ficou muito feliz. Uma vendedora bonita se aproximou. Irmã, você tem bom gosto. Este é um modelo de edição limitada que acabou de chegar. Edição limitada? E Elingua estava curiosa. Quantas edições limitadas? Em nosso país, só existem 10 unidades de edição limitada. E Elingua não estava muito interessada, como cantora de topo, ou comprava edições exclusivas ou modelos populares. Estes 10 modelos estão numa posição embaraçosa. Então, ela pousou a bolsa e olhou para outros modelos. Vi modelos de 300.000, 400.000, 500.000, senti que ia sufocar. E vi Elingua segurar um modelo de 599.000, fiquei tonta. Mesmo com cartão de crédito, você não tem tanto dinheiro. Mesmo vendendo a casa, não daria. Mesmo vendendo a casa, não daria. Esta é uma edição limitada mundial de 10 unidades. No país, só existe uma, disse o vendedor. E Elingua olhou para o modelo novamente. É muito bom, querido. O que você acha? E Elingua olhou para você com a cara confusa. 60.000? Dá para comprar uma casa na minha cidade natal. O mais importante é que você não tem dinheiro. E Elingua viu você a pensar e perguntou confusa. Querido, no que está a pensar? Voltou a olhar para a bolsa que Elingua segurava e disse embaraçado. Elingua, meu amor. Esta bolsa é muito cara. Não tenho dinheiro suficiente. E Elingua ficou um pouco surpresa. Nesse momento, sentiu uma pontada de dor no coração. Pensou que você tinha escrito muitas músicas e ganhado muito dinheiro. Quando ele estava prestes a lhe dar a parte que lhe pertencia, seu pai o impediu. Disse que não podia dar, com medo que você tivesse dezenas de milhões tão jovem e ficasse arrogante. Por isso, seu pai disse-lhe que a parte do dinheiro ou ele próprio a pegava, ou ele guardaria para você até se formar na faculdade. Nos últimos 5 anos, ele já guardou para você mais de 300 milhões. Tio, o que você está pensando? Olhe o que você fez com o meu marido. E Elingua reclamou silenciosamente do seu pai, mas já tinha concordado. Como seu pai não podia lhe dar dinheiro, ele se aproximou, pegou sua mão e disse gentilmente. Querido, no que está pensando? Fico feliz só de você me acompanhar nas compras. Por que eu deixaria você gastar dinheiro? Após Elingua dizer isso, ela pegou um cartão e deu ao vendedor. O vendedor ficou chocado. Ele pensou que Elingua era uma velha rica e que você era um otário. Não esperava que Elingua fosse a rica, e você o homem de aluguel. Você viu ao lado. O consumo de Elingua é tão alto, gastando dezenas de milhares a qualquer momento. Você pensou, ela não é minha esposa, senão eu não conseguiria sustentá-la. Mesmo me vendendo, não conseguiria. Ao saírem da loja de luxo, você se tornou um pequeno dependente, sendo carregado por Elingua. Ao sair da loja, Elingua foi reconhecida por algumas mulheres como a famosa estrela Elingua. Este é o namorado dela? Esse rapaz é tão bonito. Algumas garotas viram seu charme e seus olhos brilharam. Suas vozes chamaram a atenção de outras pessoas que passeavam. Olhando de lado, ao verem a grande estrela, a multidão se aglomerou. O corredor do shopping ficou lotado instantaneamente, alguns mais ousados vieram tirar fotos. Querem te segurar. E algumas jovens ousadas vieram perguntar, moça, ele é seu namorado. Ele é tão bonito. Como vocês se conheceram? Vendo a juventude e vitalidade das garotas. E Elingua apertou seu braço com vigilância, como se estivesse anunciando posse, e disse sorrindo, somos amigos de infância criados juntos. Sentindo que a resposta não foi perfeita, ela corrigiu sorrindo, deixe-me corrigir, ele não é meu namorado. Ele é meu marido. Já estamos noivos. Um alvoroço surgiu da multidão. Casamento?
E Ling Shun está em ascensão na carreira, e já vai casar tão rápido. Parece que é amor verdadeiro. Você ficou confuso do lado, quando eu disse que ia casar com você. Como você pode ser tão ditatorial? Eu ainda sou um estudante universitário menor de idade? Ainda quero encontrar uma esposa na escola. Você quer muito resistir, mas ao ver Ling Shun olhando para você com todo o domínio, você instantaneamente ficou com medo. Você sentiu o perigo e, involuntariamente, lembrou-se das palavras de Ling Shun: seja obediente, não o deixe bravo. Se ele ficar bravo, ele pode quebrar seus braços e pernas. Pensando nessa cena, você sentiu um arrepio imediato. Você rapidamente tirou a mão e esfregou a cintura macia de Ling Shun em sinal de submissão. Ao esfregar a cintura de Ling Shun, seu coração de repente disparou. Meu Deus, que cintura macia e fina! Você nunca tinha notado isso antes. Agora, ao tocar, você sente como se tivesse aberto um novo mundo. Olhando para Ling Shun, quase colada ao seu abraço, você sente uma sensação estranha em seu coração. Seu corpo e mente ainda estão fantasiando. Se essa irmã não fosse tão cruel. Sim, você já estava viciado. E Ling Shun percebeu que seu coração estava batendo rápido e que sua mão estava acariciando sua cintura. Seu rosto corou involuntariamente. Esse maridinho bobo diz não com a boca, mas seu corpo é honesto? Ousou fazer algo assim em público. Que bom! Não é à toa que Ling Shun se interessou por ele. E Ling Shun se interessou por ele. E Ling Shun não ficou brava. Pelo contrário, ficou muito feliz. Este é um bom começo. Enquanto você se viciar em algo nele, não tenha medo de você não se apaixonar por ele. Depois de lidar com a multidão, você relutantemente soltou sua mão que acariciava a cintura de Ling Shun. Neste momento, você ainda sentia algo. Afinal, você nunca abraçou a cintura de uma mulher, e tão fina e macia. Marido, como foi o toque agora? E Ling Shun perguntou corada. Você parecia assustado. Eu fui descuidado. Essa garotinha vai cobrar depois? Vendo que sua irmã não conseguia dizer uma frase completa, e Ling Shun sussurrou em seu ouvido: querido marido, não faça mais essas coisas em público. Quando voltarmos para casa, o que você quiser fazer, eu vou cooperar. Ouvindo essas palavras que faziam o coração disparar, seu rosto ficou vermelho. O que essa irmã feroz quer dizer? Pensando nisso, você se perde em devaneios. Essa irmã feroz tem um corpo realmente bom. Se eu pudesse provar, você lambe os lábios e começa a fantasiar. A imagem de Ling Shun segurando um chicote aparece em sua mente. Seu corpo estremece e ele acorda bruscamente. Não, eu definitivamente não posso ser seduzido por ela. Se eu fizer isso, nunca mais poderei sair. Você fecha os olhos e reprime a raiva em seu coração. E Ling Shun vê seu rosto corado e não pode deixar de rir. Vamos ver quanto tempo você consegue aguentar. E Ling Shun tem muita confiança em seu corpo e beleza. Portanto, neste momento, ela sabe que conquistá-lo é apenas uma questão de tempo. Ela entrelaça seu braço com o seu. Quando ela estava prestes a ir a mais algumas lojas, o celular dela tocou. Ela pegou e viu que era sua agente. E Ling Shun hesitou por um momento, mas atendeu e perguntou: Irmã Ling, o que você precisa? Ling Shun, por que você não me avisou sobre tornar seu relacionamento público? Agora em todas as grandes plataformas de internet. Você já está em várias buscas populares. Não há nada que eu possa fazer para resolver isso. Resolver o quê? Não se preocupe com essas buscas populares. Essas são as memórias do nosso amor, marido e mulher. E Ling Shun desligou o telefone. Ela disse com um sorriso para você: marido, você está famoso. Agora as buscas populares em todas as grandes plataformas de internet são sobre nós. Você está com o rosto sombrio. Você não esperava que a internet fosse tão rápida. Você ainda estava acariciando a cintura macia de Ling Shun secretamente. Agora isso vai virar notícia. Assim que virar notícia, todo mundo saberá. Isso vai solidificar o seu namoro com Ling Shun. Daqui para frente, mesmo que você diga que é solteiro para flertar com garotas na universidade, ninguém vai acreditar em você. Seu caminho para se casar será longo e incerto. E Ling Shun vê você com o rosto amargo e sabe o que você está pensando. Neste momento, ela sabe que deu o passo certo. Nenhuma garota chegará perto de você no futuro. Ela pega sua mão e implora gentilmente: marido, você se saiu muito bem hoje. Estou muito feliz. Vamos para casa e faça o que você quer fazer. Tudo o que você quiser, farei para você.
Vendo que você não se move, Yeling Xuan balança sua mão novamente e implora. Ela pisca seus grandes olhos para você, tão fofa que não dá para descrever. Ok, eu não estava conseguindo rir, você pensa. No entanto, você realmente não consegue resistir a esses grandes olhos naturais. E você também acha que Yeling Xuan está certa. Se algumas pessoas usarem essa desculpa para atacar Yeling Xuan, isso não será bom. Afinal, vocês são como irmãos e irmãs que cresceram juntos. Como vocês poderiam deixar estranhos intimidarem a irmã mais velha? Assim, você força um sorriso. Embora você tenha feito seu melhor, ainda parece muito forçado. Vendo seu sorriso, que é pior do que chorar. Yeling Xuan se sente ao mesmo tempo irritada e divertida. Marido, seu sorriso é muito feio. Seja mais natural. Tipo assim. Você vira a cabeça para olhar para Yeling Xuan, cujo sorriso doce irradia de dentro. Ela parece uma mulherzinha feliz. Eu sabia que você estava atuando. Sorria quando quiser sorrir. E tão natural. Você nunca vai aprender. Mas você ainda tenta o seu melhor para cooperar com Yeling Xuan. Vendo que você realmente está fazendo o seu melhor, Yeling Xuan, para criar uma atmosfera de afeto, então pega sua mão e a coloca em sua cintura macia. O marido assim parece mais doce e afetuoso. Seu rosto se iluminou instantaneamente, mostrando sua cintura de beldade. Essa sensação é realmente viciante. Os dois passeavam pelo shopping. Como alguém descobriu que vocês estavam no shopping? A multidão que chegava era um pouco grande, então vocês tiveram que sair mais cedo. No táxi, você percebeu que Yeling Xuan estava te olhando de vez em quando e, ao ser descoberta, virou o rosto envergonhada. Observando os olhares furtivos de Yeling Xuan, seu coração ficou muito desconfortável. Ele realmente não quer apenas o meu irmão? Ele também quer o meu corpo? Pensando nisso, seu corpo gelou e você perguntou fracamente. Irmã Ling Xuan, você realmente gosta de mim? Sim, eu gosto de você. Você reprimiu suas emoções complexas e perguntou curiosamente. O que exatamente você gosta em mim? Eu nem sei por que gosto de você. Mas simplesmente passei a gostar? Você ficou um pouco tonta. Isso é muito casual. Com um simples não sei, você foi dispensada. Você resistiu à vontade de perguntar novamente. De repente, o telefone apitou. Era uma notificação de vídeo curto. Você seguiu algumas contas que se especializavam em difamar Yeling Xuan. Assim que essas pessoas postavam notícias, você recebia imediatamente. Você abriu o aplicativo e viu um vídeo de Yeling Xuan tocando sua mão ativamente, aceitando as perguntas de uma garota. Esse rapazinho parece muito relutante. Parece que essa mulher definitivamente usou algum método sujo para forçar o rapazinho. Essa mulher, ainda velha comendo carne tenra, ainda arranjou um menino de 18 anos? Droga, ele já tem 21 anos. Ele já é uma mulher velha. Como ela ainda tem a coragem de arruinar um rapazinho? Olhando esses comentários, você não sentiu nada. Sua expressão ainda foi percebida. Parece que a vida de celebridade é realmente cheia de problemas. Mas por Yeling Xuan, para não ser levada pelo ritmo dos fãs negativos, você disse com sinceridade. Por acaso vocês viram o quão bonito o sorriso do rapazinho é? Quão brilhante e feliz! O rapazinho bonito e a senhorita irmã, os dois são simplesmente um par de ouro. Um par feito no céu. Que inveja, eu quero comer doces. Você enviou a mensagem. Quando você estava prestes a desligar o telefone, viu Yeling Xuan virar o rosto e olhar para você com surpresa. Você ficou tensa e perguntou nervosamente, Irmã Ling Xuan, você viu alguma coisa? Yeling Xuan riu, um riso maligno. Marido, você também acha que somos um par feito no céu? Seu rosto ficou vermelho de constrangimento e você disse, batendo na cabeça, Irmã Ling Xuan, esses comentários que estão difamando você. Eu estava defendendo sua reputação. É mesmo? Yeling Xuan se comoveu profundamente. Este irmão bobo, embora pareça indiferente a mim superficialmente, mas este irmão bobo se preocupa tanto comigo. Claro que não te amei em vão desde pequeno. Marido bobo, obrigado. Vendo a expressão comovida de Yeling Xuan, você não soube o que dizer por um tempo. Embora você tenha dito que Yeling Xuan era feroz, você sempre a defendeu online. Isso é verdade. Yeling Xuan parou de assistir. Você secretamente pegou o telefone e continuou assistindo. Só vi você sendo insultado cruelmente. Cão demônio não tem salvação, e você ainda escolhe ignorar. Você acha que lamber ele vai fazer com que ele te olhe mais? Acorde, cão demônio.
Mesmo que você limpe tudo arduamente, ele nunca vai te olhar mais. Olhe esses comentários. Você está tão confuso. E língua não matou os pais deles. Por que o ódio tão profundo? Até mesmo transeuntes estão sendo atacados. É realmente assustador. Pessoal, parem de xingar. Eu usei meios técnicos para banir todas as contas associadas a ela em toda a rede por 2,51 anos. A partir de agora, ninguém mais poderá vê-la. Ao ver este comentário, quando você se preparar para responder, apenas será exibida a mensagem: sua conta foi banida pelo administrador por 2,51 anos. Obrigado pelo seu apoio. O quê? Seus olhos se arregalaram. Que operação divina é essa? Banido por 2,51 anos? Isso é pessoal da equipe de vídeos curtos ou um hacker externo que invadiu para banir? Olhando esses comentários, essa pessoa se autodenomina especialista em computação, contanto que o IP possa ser rastreado. Há uma maneira de banir as contas associadas. Vendo isso, você decide trocar para outra conta e comentar para ver se é verdade. Ao enviar, o sistema novamente exibe: você já foi banido pelo administrador do sistema por 2,51 anos. Por favor, comente novamente após 2,51 anos. Que diabos? Você fica sem entender nada. Essa pessoa é realmente tão poderosa? Você não acredita, então sai do login. E faz login novamente com uma nova conta. Ainda é o mesmo, a conta foi banida por 2,51 anos. Saiba que essa conta, embora registrada há mais de 2 anos, nunca foi usada. Agora ela ainda está banida. Você fica com a testa franzida. Essa pessoa consegue até banir contas associadas. A habilidade não é comum. E língua ter um fã tão hostil é uma coisa muito ruim. Parece que preciso encontrar uma maneira de fechar essa conta. Você toma uma decisão. Embora você tenha sido atacado por Yelinguan, você quer evitá-la. Mas Yelinguan é sua irmã. Se a irmã realmente estiver em perigo, esse mestre que atacou sua conta representa um perigo. Mantê-lo por perto pode fazer com que sua irmã feroz seja alvo de fofocas. O carro seguiu e logo chegou à casa que você alugou. Yelinguan correu imediatamente para o quarto, trocou para um vestido muito sexy e encostou-se na porta. Ela te lançou um olhar sedutor e perguntou com uma voz suave e doce: você acha que eu estou bonita assim? Você engoliu em seco ao olhar para Yelinguan encostada na porta. Yelinguan já tem um corpo muito escultural e perfeito. Agora, usando essa roupa e lançando olhares sedutores, ela realmente te deixará louco. Mas por que essa mulher resolveu se vestir tão sexy de repente? Yeling Xuan, vendo você olhando fixamente, aproximou-se de você feliz, segurando sua mão e balançando-a com um ar mimado. Marido, diga alguma coisa. Estou bonito ou não? Seu rosto ficou tenso, e você olhou atentamente para Yeling Xuan. O tecido da roupa grudado em sua pele, parecendo uma coisa só, e suas curvas graciosas e corpo escultural, sem uma gordura sobrando, é simplesmente o ápice do mundo. Uma beleza assim. Se não for linda, quem é? Mas se você usar isso para sair, não seria para os outros. Yeling Xuan, você está muito sexy com essa roupa. Mas por favor, não saia com ela. Cuidado para não ser acusada de assassinato por sedução. Yeling Xuan não conseguiu reagir imediatamente. Quando ela reagiu, começou a rir alto, e o som de sua risada, como sinos de prata, ecoou pela casa. Marido, você realmente acha que essa roupa fica bem em mim? Você me olha com admiração. Yeling Xuan olhou para você com expectativa. Ser encarada por uma mulher tão deslumbrante o deixou desconfortável. Você desviou o rosto para encontrar uma desculpa. Você é uma figura pública. Preste atenção à sua imagem. Você parecia um homem distante. Como se estivesse fugindo do coração gelado de Fenshin. Como uma supermodelo com 99 pontos em beleza e corpo. Uma grande estrela na indústria do entretenimento. Ser comparada por seu marido a uma coração gelado de Fenshin o deixou desconfortável com Yeling Xuan. Você correu para o quarto, pegou um conjunto de lingerie nova do guarda-roupa e foi tomar banho. Ficar com uma mulher tão deslumbrante é uma tortura. Você foi tomar banho? Yeling Xuan, entediada, pegou o celular e começou a conversar com sua amiga. Amiga, seu marido mora em uma casa tão pequena, para que ele quer uma casa tão grande? A casa do meu marido é pequena, mas tem tudo. O mais importante é que ele é pequeno também. Como você consegue? Você não sabe o quão poderoso ele é, disse Yeling Xuan muito seriamente. Se eu não agir agora, ele não será meu. A amiga acenou pensativa no vídeo.
O que você disse faz sentido. Tenho uma prima distante, que é colega dela. Acabei de perguntar sobre as mulheres na escola que seu marido idiota encontrou. Elas são todas fracas e são motivo de piada, todas querendo ter seu marido. Ah, a garota que foi se reportar hoje com vocês, Su Men, é uma admiradora fervorosa do seu marido. Ela também é uma excelente estudante, com mais de 700 pontos no vestibular e é cobiçada por todas as universidades de prestígio. Ela não aceitou bolsas integrais de 3 universidades de renome, mas veio com seu marido para a Universidade de Anshen. Parece amor verdadeiro. Você tem que ter cuidado. Yeling Xuan sentiu um pânico no fundo do coração. Ela já tinha percebido que Su Men não era simples. Eu não esperava que ela fosse tão incrível. Bolsas integrais de universidades estrangeiras de renome, e de 3 delas. Isso não é algo que qualquer um consiga, mas essa garota conseguiu e desistiu, te seguindo para a faculdade. Essa universidade não é das melhores. Parece que ela está determinada. Não, eu preciso agir. Se você não quiser, ela vai te forçar. E Yeling Xuan ponderou secretamente. Neste momento, ela sentiu que precisava te manter por perto um pouco mais. Pediu para você se sentar. E ficou parada na sua frente, te mostrando as 2 pernas finas, brancas e macias. Você realmente queria tocá-las. Eram deliciosas demais, nas palavras dela. Essas pernas longas, se você brincasse com elas por 1 ano, ainda não se cansaria. Sua mente disparou. Mas ele logo se recuperou. Brincar com as pernas bonitas dessa mulher implacável não era para os fracos. É melhor encontrar uma maneira de se livrar de Yeling Xuan e encontrar uma namorada na faculdade. Uma namorada com pernas compridas. Isso sim seria prazeroso, e sem levar surras. Yeling Xuan te viu. Ela estava admirando as pernas bonitas dela, mas de repente perdeu o interesse. Que marido bobo! O que é mais importante do que pernas? Ele tem uma vantagem tão boa e não a aproveita. Ele é menos que um animal. Marido, vocês terão treinamento militar amanhã, certo? Você, perdido em pensamentos, respondeu descuidadamente quando ouviu a voz de Yeling Xuan. Não tenho certeza. O treinamento militar é cansativo. Vou te dar um pouco de descanso depois. Como você vai me dar descanso? Yeling Xuan perguntou com sua doce e sedutora voz, com seus lábios vermelhos, com um sorriso malicioso. Vendo os movimentos sedutores de Yeling Xuan e lembrando-se do que ela ouviu Yeling Xuan dizendo em uma videochamada com sua amiga no banheiro, ele ficou chocado. Será que essa irmã feroz está planejando algo grande? Se ela realmente forçar, você não terá como se defender. Não, você não pode arruinar sua vida assim. Pensando nisso, você se levantou imediatamente. De repente, sua mão foi segurada por Yeling Xuan. E Yeling Xuan te olhou apaixonadamente. Marido, você não acha que isso é bom? Com a velocidade de um raio, Yeling Xuan aproximou seus lábios sedutores dos seus. Você sentiu os lábios quentes, ouviu a respiração ofegante e sentiu o cheiro único do corpo de Yeling Xuan. Você ficou surpreso. Essa irmã feroz é muito rápida. Você se debateu com força. Yeling Xuan, eu ainda sou jovem, não posso. E Yeling Xuan não tinha intenção de soltar. Sua resistência foi diminuindo gradualmente. No final, você de repente percebeu que os lábios de Yeling Xuan eram tão macios. Você realmente gostou. O cheiro de Yuxi entrou no seu nariz. Você gostou muito desse cheiro. Droga, por que minhas mãos não obedecem? Você abraçou sua cintura macia. Você deveria ter tentado fugir do quarto. Por que você está demorando no cheiro dele? Lábios vermelhos quentes, e uma cintura fina e frágil como osso. Suas mãos se moveram de novo. Para onde elas estão indo? Volte logo. E Yeling Xuan usou suas mãos para tocar descontroladamente, rindo secretamente em seu coração. Diga que não, mas seu corpo é honesto? E Yeling Xuan não impediu suas mãos de acariciar, e ainda te empurrou para o sofá. Você ficou subitamente hipnotizado. Essa irmã feroz tem um corpo tão bom, cheira tão bem, até os lábios. Como ela pode ser tão cativante? Eu realmente quero experimentar como é. Droga, por que minha mente pensa nisso? Não, isso é absolutamente impossível. Essa irmã é muito feroz. Serei espancado até a morte com um chicote de couro. Você resiste internamente, mas essa sensação é simplesmente maravilhosa. É tão difícil ir embora. Uma imagem final surge involuntariamente na mente de Yeling. Meu rosto corou. Esse dia realmente vai chegar? Estou tão animado. Eu vou me tornar sua verdadeira esposa. E Yeling não resiste. Seu desejo desde criança.
É se casar com você, ser sua esposa e ter um monte de filhos para você. Então eu cuidarei deles e os levarei para a escola. Então ela está a todo momento esperando por esse dia. Para esse dia, ela já fez muito. Como? Posso fazer você gostar mais de mim? Com sua respiração cada vez mais pesada, Língua fechou lentamente os olhos. No entanto, o telefone tocou de repente, quebrando o ritmo. Língua estava de mau humor. Estávamos prestes a chegar à última etapa. Esse telefone é tão inconveniente. Em um momento de êxtase, você também se assusta com o som estridente do telefone. Olhando para Língua em seus braços, suas roupas estavam em desalinho, e a gola estava visivelmente alargada. Você parecia em pânico. O que eu acabei de fazer? Eu tive coragem de um urso e de um leopardo? Eu até ousei mexer nas roupas dela. Você está em pânico. Você acha que isso é realmente ousadia? Eu até ousei atacar essa mulher feroz. Não quero mais minha vida. Língua ainda estava ressentida. Língua ainda estava ressentida. Droga, o telefone arruinou sua boa ação. Pegou o telefone e atendeu impacientemente. A voz desesperada do agente veio de dentro. Ling Xuan, alguém online está relatando que você o intimidou desde criança, seu namorado. Ele fugiu de você de sudoeste para leste da China para se esconder de você. Isso é verdade? Língua ficou infeliz ao ouvir que ela o intimidou. Isso não é intimidação. Isso é amor. Você entende? Se não fosse amor, eu nem me daria ao trabalho de intimidá-lo. Não leia essas notícias sensacionalistas. Então ela disse com um toque de seriedade. Meu marido e eu nos beijamos e nos abraçamos. Temos um ótimo relacionamento. Como eu poderia intimidá-lo? Então, você o espancou? Ele fugiu de sudoeste para leste da China para estudar por medo de ser espancado por você? Falaremos sobre isso depois. Língua ficou um pouco envergonhada. Isso é um fato. No entanto, sua mente não estava nisso. Ela só pensava em continuar com você. Então ela perguntou. Ling Jie, há mais alguma coisa? Ling Xuan, você ainda não sabe a gravidade da situação? Alguém disse que você tinha tendências violentas desde criança. O agente no telefone parecia nervoso. Isso é muito sério. Em frente ao público, você é doce, fofa, gentil e virtuosa. Isso fará com que sua imagem pública desmorone. Quem disse que o personagem na TV tem que ser consistente com a realidade? Ling Xuan ficou chocada. Brincar com o irmão da minha querida dama é até considerado violência? Você ouviu Ling Xuan falar e ficou incrédulo. Descobriu que sempre foi espancado por Ling Xuan desde criança. Aos olhos dele, isso não era violência, mas meu Deus! Pensando nisso, memórias de infância vieram à mente involuntariamente. Sempre que Ling Xuan o espancava, ele ficava todo machucado. Sua visão de mundo foi completamente destruída. Quando ele quis reclamar, sua mente de repente voltou às memórias doces. Toda vez depois de te espancar, Ling Xuan rapidamente te oferecia as coisas mais gostosas e divertidas. Ele nunca guardava rancor. Essa memória ainda era muito boa. Pensando nisso, e relembrando os momentos entre Ling Xuan e você ficou em silêncio. Você pensou em algumas histórias comuns. Quando uma coisa é feita muitas vezes, torna-se natural. A percepção de Ling Xuan sobre as coisas na infância. Além disso, você retrucava e não combinava com Ling Xuan, então ele ficava irritado e te batia com os punhos, e você sempre ficava quieto depois de ser espancado. Isso levou Ling Xuan a acreditar que usar os punhos era a melhor maneira de resolver as coisas, então ele sempre te falava com os punhos. Se fosse realmente assim, você pensou em um fato terrível. Parece que foi você quem permitiu que Ling Xuan, que fez Ling Xuan falar com os punhos. Nesse momento, você sentiu uma profunda culpa e olhou para Ling Xuan. Desligando o telefone, vendo a mudança no seu olhar para ele, ele disse de forma um tanto envergonhada, marido, nós éramos apenas brincando quando éramos crianças. Essas pessoas ainda me chamam de agressivo? Você ficou sem saber como responder. De repente, a voz de Ling Xuan veio novamente. Embora eu possa ter exagerado um pouco. Mas nós somos irmãos. Eu te bati porque você não era obediente. Se você fosse obediente, eu não teria te batido. Pense nisso, todo ano no seu aniversário. Eu te dei um presente e um certificado de mérito. Meus presentes não foram poucos. Sem mencionar os presentes de aniversário, todos os anos no seu aniversário, seu quarto não estava lotado de bonecas Barbie? Embora Ling Xuan dissesse isso, ele se sentia inseguro por dentro.
Depois que você saiu, ele de fato percebeu que seus métodos de infância eram um pouco pesados. Você fugiu por causa das surras dele. Então, nesses anos, ele também se culpou. Culpa de sua ignorância juvenil. Se ele pudesse ter distinguido o certo do errado e controlado a força na infância, as coisas não teriam chegado a isso. Mas ainda há tempo para mudar. Agora você cresceu e ele também veio ao seu lado. Prometo que nunca mais te machucarei. Ouvindo Yeling Xuan, você riu. Essa irmã feroz. Parece que ela também percebeu seu erro. Então você sorriu e disse, irmã, você não me bateu. Nós estávamos apenas brincando. Suas palavras tocaram profundamente Yeling Xuan. Este irmão bobo é realmente compreensivo. Segurando sua mão, ele disse gentilmente, marido, a partir de agora, não vou mais te bater. Vou te amar bem. Para compensar os erros que cometi na juventude. Você tem um má pressentimento em seu coração. Perguntou timidamente. Como você quer me compensar? Que tal eu ter um monte de filhos para você? E Yeling Xuan perguntou com expectativa. Ter um monte de filhos? Essa é uma forma de compensação muito peculiar. Você acabou com a vida de Baizhou. Irmã Ling Xuan, você é muito gentil. Não precisa disso. Realmente não precisa? Você realmente recusou? As sobrancelhas de Yeling Xuan se franziram instantaneamente. Parece que este marido bobo não quer o que é bom, mas o que é forçado. Ele tem que ser compensado. Yeling Xuan disse com um tom de comando. O rosto gentil de antes desapareceu sem deixar rastros. É exatamente o mesmo gosto de antes. Gentil por menos de 2 segundos e meio, e depois volta ao normal. O anzol foi fisgado. Yeling Xuan imediatamente mudou para um rosto gentil, segurando sua mão e dizendo, com uma voz alta, marido, meus pais já me aceitaram. Eles estão ansiosos para ter netos. Os grandes olhos brilhantes de Yeling Xuan. Não é adorável? Que mágica de mudança de rosto! Quando você aprendeu isso? É rápido demais. Vendo você assustado. Ela imediatamente fez beicinho e balançou sua mão. Marido, eu realmente quero um bebê. Podemos nos apressar? Desliguei meu celular, ninguém mais vai me incomodar. Em sua mente, também surgiu a imagem de um bebezinho nascido de uma vizinha mais velha. O rosto gordinho do bebezinho é tão fofo. Aqueles grandes olhos cheios de inocência. Estendendo a mão para você para abraçá-lo, tão adorável. Se fosse com Yeling Xuan, com certeza seria ainda mais bonito e adorável. Espere, por que estou tendo pensamentos tão... Ter um filho com essa irmã feroz. Você estava suando frio de medo e, ao levantar a cabeça, viu os grandes olhos escuros de Yeling Xuan olhando para você com expectativa. Você virou a cabeça. Essa mulher é venenosa. Olhar para ela por mais tempo pode fazer as pessoas perderem a cabeça e o controle. Hoje, confuso como um lobo, eu fui até ela, quase perdi o controle. Pensando nisso, você mudou de assunto. Irmã Ling Xuan, já está tarde. Vamos jantar juntos. Ao ouvir isso, Yeling Xuan ficou um pouco desapontada, deixando uma sombra em você. As palavras de Yeling Xuan fizeram você se sentir um pouco culpado. É tudo sua culpa por ter sido tão indulgente. Essa boa garota tornou-se tão violenta, tão instável. Marido, vamos jantar. Depois do jantar, eu vou embora. Quando eu melhorar, voltarei para te procurar. Yeling Xuan parecia magoada e autorrecriminatória. Você sabia que Yeling Xuan estava fingindo, mas de alguma forma. Seu coração apertou. Irmã Ling Xuan, o que você quer comer? Sua voz amoleceu. É o seu caldo de panela. Marido, sinto falta da minha mãe. Sinto falta da comida da minha mãe. Yeling Xuan estava com os olhos vermelhos. Ela estava realmente um pouco triste. Ela veio da cidade natal para te encontrar. Ela pensou que os dois ficariam juntos, como quando eram crianças, com conversas intermináveis. E coisas para fazer. Quem diria que a relação entre os dois se distanciaria cada vez mais? Ela queria desabafar, queria alguém para apoiar seu ombro, mas essa viagem em terra desconhecida. Não há ninguém. Você não aguenta ver Yeling Xuan tão triste. Suas mãos, sem se dar conta, abraçaram Yeling Xuan. Você sente que foi um pouco longe demais. Yeling Xuan veio de longe te procurar, e você ainda está insatisfeita? Irmã Ling Xuan, eu vou ao supermercado. Posso comprar legumes e fazer uma refeição para você? Yeling Xuan se sentiu feliz por dentro. Marido, isso está bom? Claro, as comidas que a tia faz, eu sei fazer todas. Você pergunta gentilmente o que você quer comer. Eu quero comer cordeiro frito, pimenta em conserva,
tofu apimentado e frango apimentado, malchuevan e cabeça de peixe em conserva. E Elin de Xuan terminou de falar e lambeu os lábios docemente. Seus olhos rolaram, olhando para você com expectativa. Esses são pratos caseiros de sua cidade natal e os melhores de sua mãe. Ela voltou para casa ontem, soube que você veio para Anshin e voou sem parar. Ela nem jantou com a mãe, nem dormiu uma noite nos braços da mãe. Agora ela sente muita falta. Tudo bem, você não se recusa. Desde criança, você ia à casa de Elin de Xuan para comer, e Elin de Xuan te obrigava a aprender a cozinhar. Então você herdou o verdadeiro segredo da mãe de Elin de Xuan. Agora você é uma pequena ajudante de cozinha. Você pode até abrir um restaurante. Marido, então eu vou com você. Vou ao supermercado comprar legumes? E Elin de Xuan agarrou sua mão e disse docemente para você. Há um supermercado na entrada do condomínio. Você é uma figura pública, é melhor não sair. E Elin de Xuan balançou sua mão e agiu como um bebê. Marido, eu sou uma estrela, mas antes de tudo, eu sou sua esposa. É normal uma esposa acompanhar o marido às compras, certo? Justo e lógico, faz feliz. Shemopian, mas você também não se recusa. E Elin de Xuan veio de longe te procurar. Agora ela só quer ganhar presença. Que maldade ela teria? Então ele deixou Elin de Xuan, de mãos dadas, sair do apartamento alugado e entrar no elevador. Olhando para Elin de Xuan, que estava quieta, gentil e com um sorriso feliz no rosto, você pensou involuntariamente. Se essa irmã não tiver um ataque, ela ainda é muito gentil. Se ela for sempre assim com você, sem bater ou xingar. Mesmo que vocês não se casem, mesmo que passem 10 anos, você estaria disposto. Como estrela, e Elin de Xuan teve notícias tão recentes hoje, então alguém novo a encontrou. Ela está naturalmente familiarizada com o supermercado. Marido, este supermercado está tão completo, é muito maior que o da nossa cidade natal. Há também lagostas e caranguejos enormes. E Elin de Xuan entrou no supermercado como se tivesse descoberto um novo mundo. Olhando aqui e ali. Na verdade, isso não é culpa dela. Como uma grande estrela. Quem tem tempo para ir ao supermercado? As compras de casa são todas responsabilidade dos gerentes e assistentes de vida. E em outros lugares, os gerentes e assistentes têm medo que ele se machuque e não o deixam ir ao supermercado. Muito menos nas seções de vegetais e produtos cárneos, olhando para Elin de Xuan. Você parece uma criança recém-chegada à cidade. Você não pode deixar de sorrir. Esse sorriso que você raramente vê. Você raramente sorri assim. Agora você não esperava estar tão feliz. É por causa de Elin de Xuan, essa mulher que você ama e odeia. Lin de Xuan, o que você gosta? Escolha você mesma. Eu vou pegar frango e pimenta ali para fazer frango apimentado para você. Não quero passear. Eu só quero ficar com você. Como Elin de Xuan poderia perder este momento caloroso? Este é o melhor momento para aumentar o sentimento entre os dois. Os dois empurram o carrinho, olhando para um lado e para o outro no supermercado. Você pega um pouco de vegetal daqui e um pouco dali. Logo o carrinho ficou cheio de vegetais. Após pagar, Elin de Xuan segurava uma caixa de leite fresco. Ela bebeu um gole e disse relutantemente, marido, o supermercado é tão divertido. Podemos vir aqui comprar comida de novo no futuro? O que você quiser comer, eu compro para você. E Elin de Xuan sentiu um doce no coração. Ela sentiu claramente que sua atitude em relação a ela mudou, e ela não resistiu mais a chamá-lo de marido. Este é um bom começo. Os dois, carregando sacolas grandes e pequenas, entraram no condomínio. Mas parecia que ela pensou em algo em seu coração e parou de repente, com os lábios franzidos e os olhos grandes. Ela olhou para você, murmurando e dizendo, marido, não consigo carregar. Você sabia que Elin de Xuan estava fingindo. Como uma pessoa forte, ela não aguentaria. Mas você não a desmascarou. Deixe comigo. O Alu entregou a bebida e o iogurte das mãos de Elin de Xuan. Marido, você é tão incrível. E Elin de Xuan elogiou com os olhos brilhando. Embora você soubesse que Elin de Xuan estava fazendo de propósito. Por alguma razão, ser elogiado por Elin de Xuan fez você se sentir muito bem e confortável. Você sentiu que não aguentou muito. Ao voltar para casa, você vestiu o avental e começou a lavar os vegetais. E Elin de Xuan se encostou na porta da cozinha, observando você cozinhar com seriedade. Ela achou que você era muito bonito. Homens que sabem cozinhar são realmente bonitos, dão tanta segurança. Olhando e olhando. O sorriso de Elin de Xuan gradualmente se abriu. Era um sorriso de felicidade.
Vendo Yeling Shu encostada na porta, olhando para você com uma expressão boba, você também sorriu involuntariamente. Ling Xuan, você está tão longe, consegue ver claramente? Você precisa chegar mais perto para ver melhor. Sério? Pode mesmo? Yeling Xuan disse animadamente. Você assentiu. Yeling Shu entrou feliz na cozinha e ficou ao seu lado. Lave os pimentões aqui. Ao ouvir isso, o rosto de Yeling Shu escureceu instantaneamente. Ela veio aqui para ver um homem bonito, não para lavar vegetais. Marido, eu não sei lavar. Você me olha com desprezo. Lá na minha cidade natal, você lavava legumes e varria o chão. Yelinguan fez bico. Esse marido bobo não sabe cuidar da esposa. Deixou ela lavar pimenta. É bem picante. O que faremos se a pele ficar vermelha de ardência? O que faremos? Ela resistia internamente, mas honestamente. Pegou a pimenta e começou a lavar. Embora a família de Yelinguan fosse boa, ela realmente não tinha manias de princesa. Quando era criança, ela costumava ajudar a família com as tarefas. Só que, depois que você cresceu, eu deixei tudo para você. Marido, veja se lavei direitinho. Você olhou e disse, muito bom, continue assim. Assim, os dois na cozinha, conversando e rindo, ocupados juntos. Depois que todos os legumes foram lavados, ele acendeu o fogo para cozinhar. Vendo seu perfil bonito e sua expressão séria, ela sentiu um impulso de beijá-lo. Então, ela foi sorrateiramente até você. Marido, tem algo no seu rosto. Você estava prestes a levantar a mão para tocar, quando de repente foi impedida por Yelinguan. Marido, abaixe a cabeça, só eu consigo limpar direito. Você pensou e achou que sim, afinal, você não sabia onde estava e tinha acabado de cortar pimenta. Se tocasse, poderia arder muito. Então, você se curvou e esticou o rosto. Yelinguan, secretamente, se levantou na ponta dos pés e deu um beijo na sua bochecha. Yelinguan estava satisfeita, finalmente conseguiu beijá-lo. Que sensação boa, a pele desse marido bobo também é tão macia. Você ficou chocada. Você foi provocada. Quando você percebeu, Yelinguan já tinha fugido da cozinha. E a voz feliz de Yelinguan veio de longe. Marido, você é tão lindo, eu te amo muito. Você tocou o local onde o calor ainda permanecia, com um sorriso amargo. Essa irmã boba quando substituiu Hua Shibing, você balançou a cabeça e começou a cozinhar seu prato. Em menos de meia hora, os 6 pratos estavam prontos. Yelinguan olhou para os pratos, cheios de cor, aroma e sabor, e engoliu em seco. Esse sabor, essa cor, são mais bonitos que os da mãe. Marido, você é incrível. Desta vez não é um elogio forçado, mas sincero. Ela sentiu que você é um peixe dourado na cesta de pesca. No futuro, ela vai querer servir você. Receber elogios, você ainda fica muito feliz. Irmã Linguan, experimente. Yelinguan, segurando os hashis, disse alegremente. Marido, você trabalhou duro. Então eu vou começar. Você assentiu e disse, pode comer. Hua Lu viu Yelinguan pegar um pedaço de peixe e te oferecer. Marido, você trabalhou duro. Você deveria comer o primeiro pedaço. O que há com essa irmã boba? Tornou-se tão gentil e atenciosa. Mas você adora essa sensação. É tão caloroso. Você tem a ilusão de que, se fosse sempre assim, seria ótimo. A refeição terminou em um ambiente caloroso e agradável. Você vai lavar a louça. Quando voltou para a sala, Yelinguan se aproximou. Ela segurou sua mão e fez beicinho, implorando. Marido, vamos para o lago do jogo, tá bom? Quero muito ver Bai Niangzi. Quero muito ver a bela paisagem do lago do jogo. Vamos brincar no lago do jogo, tá bom? Você não sente mais aversão por Yelinguan neste momento. Na verdade, você se sente muito feliz. Ouvi dizer que o lago do jogo é muito bonito, especialmente à noite. Yelinguan balançou sua mão, olhando para você com expectativa. Tudo bem. Eu te levo para o lago do jogo. Marido, você é tão bom. Yelinguan puxou sua mão. Ela deu um pulo de felicidade. Vendo o sorriso puro de Yelinguan, você sorriu. Neste momento, você achou que o sorriso de Yelinguan era muito bonito. Você se sentiu um pouco tocado. Se Yelinguan pudesse sempre manter esse estado, seria ótimo se eu a casasse. No entanto, esse pensamento acabou de passar pela sua cabeça, e você balançou a cabeça com força. Não, não posso ter esse pensamento. Não posso me envolver cada vez mais. O que farei se me apaixonar por essa mulher feroz? No entanto, você ainda quer realizar o pedido de Yelinguan.
O Lago do Oeste é realmente muito bonito à noite. E Elinguan veio de longe. Amanhã você tem aula, e ainda há 15 dias de treinamento militar. Depois do treinamento militar, não sei se Elinguan ainda estará aqui. Você não quer deixar uma má impressão em Elinguan. Você vestiu um conjunto de roupas esportivas, enquanto Elinguan vestiu um anfu. E Elinguan já era linda. Vestida com este anfu, ela parecia uma beleza que viajou do passado, pura, inocente e etérea. Marido, sou bonita. E Elinguan deu uma volta no lugar, a saia de suas roupas balançando suavemente. Você fez uma expressão de admiração, olhando fixamente sem piscar, olhando fixamente. E Elinguan baixou a cabeça timidamente. Marido, não me olhe assim. Fico envergonhada. Haha, você percebeu e coçou a nuca com constrangimento. Irmã Linguan, vamos. E Elinguan caminhou alegremente em direção à porta, deixando você lá parado. Você pensou que... E Elinguan ainda o seguraria pela mão como sempre. Mas agora, sem saber por quê. Vendo Elinguan sair sozinha, você se sentiu um pouco vazio, como se tivesse perdido algo importante. E Elinguan, que estava na porta, viu você parado lá parado, com um traço de melancolia nos olhos. Sua cabecinha girou. De repente, ela pareceu pensar em algo e riu baixinho. Este marido bobo, ele está chateado porque eu não o segurei pela mão. Pensando nisso, Elinguan voltou carinhosamente e o pegou pela mão. Marido, o que você está pensando? Vamos. Você percebeu o toque macio de Elinguan na sua mão. A sensação de plenitude voltou, e seu humor melhorou imediatamente. Você viu a expressão satisfeita em seu rosto. E Elinguan também ficou muito feliz. Meu marido bobo, se você gosta, diga logo. Que bobo! Entrando no elevador, Elinguan sentiu seu bom humor e perguntou gentilmente. Marido, você já foi ao Lago Oeste? Ainda não fui. E Elinguan se sentiu surpresa. Você está em Anshenren há 2 meses e meio e ainda não foi. Vi que Elinguan ficou surpresa. Você explicou que eu já havia encontrado um trabalho de tutor online na época. Então, quando cheguei em Anshenren, a família que precisava que eu ajudasse Kishen me buscou na estação de trem de alta velocidade. Depois disso, eu estava ocupado ensinando as crianças até às 7 da noite de ontem. Marido, por que você trabalha tanto? E Elinguan disse com preocupação. Você tem apenas 18 anos. Seus avós que te amam, seus pais irresponsáveis. Viajando por todo o país, todas as suas despesas de subsistência e mensalidade são ganhas com a tutoria de alunos. Como seu desempenho é muito bom, o aprendizado das crianças que você ensina também melhorou significativamente. O desempenho de Jiao Wei, que estava na média, disparou diretamente para os 10 primeiros da turma, como um foguete. E sua pontuação no vestibular foi ainda maior, 689 pontos. Isso foi porque eu estava doente na época e fiz uma questão a menos de anatomia. Como seu conhecimento é suficiente. Meu desempenho foi divulgado na rede de tutoria. Os pais de lá também cooperaram na propaganda, e os pais de Anshenren entraram em contato. Os pais entraram em contato e me contrataram por um alto preço de 300 por hora para dar aulas. 2 horas por dia. Como minha tutoria foi boa, os pais também me apresentaram a outros 4 amigos. Eu ensinava 5 pessoas por dia e passava mais de 10 horas. Onde haveria tempo para ir ao Lago Oeste? Eu já estava exausto, certo? Então você, em relação ao Lago Oeste, é uma admiração de longe, nunca de perto. Os dois saíram do elevador, e Elinguan segurava sua mão firmemente. Marido, não trabalhe tanto no futuro. Sua esposa tem dinheiro. E Elinguan disse com muita pena. Seus pais viajam pelo país e não voltam para casa nem algumas vezes por ano. Você foi criado por seus avós. Os dois saíram do condomínio e pegaram um táxi para o Lago Oeste. Embora o outono já tivesse chegado, ainda estava muito quente em Anshenren. Os idosos que moravam perto do Lago Oeste usavam regatas e seguravam rosários. Sentados perto do Lago Oeste, sentindo a brisa, conversando e jogando xadrez. E Elinguan segurou sua mão, caminhando pela margem do Lago Oeste, com um sorriso no rosto. Marido, marido, vamos remar. Ling Xuan, não é seguro remar à noite. Embora você também quisesse dar a Elinguan uma linda lembrança, realmente não é seguro à noite. Marido, hoje não há vento. E a barqueiros, não precisamos remar. Os grandes olhos marejados de Elinguan olharam para um balão. Você não resiste ao olhar dela para o balão. Só pude atender aos pedidos dele, então os dois foram para o pavilhão para esperar. Não demorou muito. Um barqueiro remou um pequeno barco,
que podia acomodar 4 pessoas. Mas Yeling Xuan o alugou exclusivamente. Assim, além do barqueiro, só vocês dois estavam lá. Remando para o meio do lago, Yeling Xuan olhou para a bela paisagem em ambas as margens, com um ar de excitação. Seu olhar se voltou involuntariamente para você. Sob as luzes de ambos os lados, Yeling Xuan achou que você era realmente muito bonito. Vendo seu pequeno coração batendo forte, neste momento ela realmente queria ter um abraço com você. Marido bobo, com uma paisagem tão linda, por que você age como um pedaço de madeira? Não há nenhuma reação? Infeliz em seu coração, ela tocou seus lábios levemente secos. Engoliu em seco involuntariamente. Seu idiota, você a insultou algumas vezes em seu coração. Então ela caminhou silenciosamente até o seu lado, levantou a cabecinha e olhou para você com seus grandes olhos arregalados. Ela disse com uma expressão magoada: marido, estou com sede. Você olhou para o lado esquerdo. Já estamos um pouco longe da margem. Espere um pouco, quando chegarmos à margem, compro água para você. Você ainda não entendeu. Hua Lu então lambeu seus lábios doces, dando dicas loucamente. Mas você simplesmente não entendeu. Neste momento, você ainda achou que Yeling Xuan estava fazendo drama sem motivo. Era óbvio que você não conseguia entender o que ela queria dizer. Yeling Xuan ficou furiosa. Você é tão alto. Por que sua inteligência emocional é tão lixo? Yeling Xuan ficou furiosa. Ela lambeu seus lábios doces, seus olhos arregalados, e olhou para você por um momento. Então suas mãos diretamente agarraram seu pescoço e seus lábios se pressionaram contra você. Você ficou chocado e lutou com dificuldade. Como essa mulher feroz pode fazer isso aqui? Há um barqueiro na frente. Embora este barco tenha uma cobertura, chamar a atenção do tio do barco. Isso não seria bom. Então ele relutantemente cooperou com Yeling Xuan. Yeling Xuan conseguiu o que queria, satisfeita. Mas ela não pararia por aí. Essa chance, uma vez perdida, seria lamentada para sempre. E ainda no meio do lago. A linda paisagem da cidade deve ser inesquecível para sempre. Tendo-se abraçado uma vez, Yeling Xuan lentamente soltou as mãos. Segurando seu rosto, ela disse gentilmente: marido, eu te amo. Mas me desculpe. Hua Lu abriu os dentes e mordeu seu lábio superior. Você sentiu tanta dor que quase chorou. Mas você não podia gritar, afinal, havia um barqueiro do lado de fora. Felizmente, Yeling Xuan mordeu apenas uma vez. Então ela te soltou. Você estava com dor, acariciando o lábio mordido. Momentos antes, essa pessoa estava gananciosamente te beijando e expressando amor profundamente, e no momento seguinte, ela te machucou. Ela é realmente muito instável. Yeling Xuan, vendo seu olhar magoado, ficou secretamente feliz em seu coração. Aquela mordida agora, inesquecível para sempre, certo? Mas vendo você sofrendo, com um pouco de pena, estendi a mão novamente, querendo pegar seu rosto. Dei um beijo gentil para te consolar, mas você se esquivou reflexivamente. Você não está feliz, Yeling? Faça direito, senão. Se isso acontecer aqui, seria muito vergonhoso. Yeling ficou muito satisfeita. Como esperado, tudo funciona. Estendi a mão gentilmente para acariciar seu rosto, depois te beijei apaixonadamente e não soltei por muito tempo. Só quando os dois estavam sem ar Yeling soltou e disse gentilmente: marido, não foi minha intenção te machucar, mas em uma noite tão fria e sombria, eu queria deixar uma marca de amor em você. Assim, quando ficarmos velhos, teremos belas memórias. Você se sentiu muito magoado. Essa maneira é muito peculiar. Mesmo querendo deixar uma marca, por que tem que ser à custa de me machucar? Há muitas maneiras, mas no momento Yeling é a rainha. O que ela diz é lei. Que direito você tem de resistir? Marido, você está com dor? Vendo você em silêncio. Ela perguntou com uma expressão de preocupação. Você disse que sim, pensando em todas as ideias para aquele bezerro. Ela te curou de novo. E Yeling ancorou. Ela não acreditaria nas suas bobagens. Nesse momento, você certamente já está pensando em como se afastar dela. Como ela poderia deixar você ter sucesso? Agora é o mundo de vocês dois. Marido, o que você está pensando? Sua cabeça começou a tramar de novo. O que essa mulher feroz quer agora? No final, você não consegue pensar em nada. Você assentiu. Agora você só quer ir embora, mas o espaço neste barco furado é muito apertado. É o local perfeito para Yeling fazer o que quiser. Então, deite-se nas minhas pernas para descansar. Ah, você é implacável.
Acontece que Ye-Lingguan está cavando um buraco para você pular. Por quê? Você não quer que eu use minhas pernas como travesseiro? Ye-Lingguan franziu a testa. Ah, irmã Lingguan, tenho medo de azedar suas pernas. Você se lembra de manhã, quando Ye-Lingguan te pressionou a noite toda? Essa sensação de dor nas pernas. Marido, tudo bem. Você pode descansar aqui um pouco. A vista noturna do Lago Oeste é realmente linda. Ye-Lingguan estava muito feliz. Esse marido bobo é tão atencioso. Você pensou um pouco e descansou nas pernas de Ye-Lingguan. Isso é um ótimo trabalho. Então você não hesitou e viu Ye-Lingguan com a cabeça apoiada nas suas pernas. Ye-Lingguan se sentiu cheia de alegria. Esse marido bobo é tão bonito. Ela sabe dançar muito bem. Com a cabeça nas pernas de Ye-Lingguan, você viu Ye-Lingguan sorrindo estupidamente. Você ficou curioso sobre o que era tão feliz. De repente, você disse, Irmã Lingguan, você é tão incrível, e eu ainda sou um estudante pobre. Por que você me escolheu? Esse é o seu verdadeiro pensamento no momento. Afinal, você parece não ter vantagens, exceto por saber compor e ser um pouco bonito. Ao ouvir isso, Ye-Lingguan ficou cheia de doçura. Te estou olhando.